Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem brilhar naturalmente, como se carregassem uma luz divina dentro de si? Por que determinados seres humanos conseguem transformar qualquer ambiente apenas com sua presença, irradiando força, coragem e uma energia que parece vir de um lugar sagrado? E se eu te dissesse que existe um motivo espiritual profundo para isso, e que esse motivo está diretamente conectado ao signo de Leão? Hoje você vai descobrir 12 razões sagradas pelas quais Deus ama profundamente os nativos de Leão. E não estou falando de um amor comum, não. Estou falando de um amor especial, um amor que carrega propósito, missão e bênçãos que poucos conseguem enxergar à primeira vista. Se você nasceu sob o signo de Leão, ou conhece alguém desse signo, prepare-se porque o que você vai ouvir hoje vai mexer com seu coração e com a sua alma de uma forma que você jamais imaginou. Sabe aquela sensação de que você nasceu para algo maior? Aquela certeza interna de que sua vida tem um propósito especial, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário? Isso não é ilusão, isso é a marca divina que foi colocada em você desde o momento em que chegou a este mundo. E neste vídeo, você vai entender exatamente o que essa marca significa e como ela te diferencia de tantas outras pessoas. Mas atenção, se você sair deste vídeo antes do final, vai perder informações preciosas que podem transformar completamente a forma como você enxerga sua própria jornada espiritual. Porque cada um dos 12 motivos que vou revelar aqui carrega uma verdade profunda sobre o papel sagrado que Leão tem no plano divino. E o último motivo. O último motivo é tão poderoso que pode mudar tudo o que você acreditava saber sobre si mesmo. Então respira fundo, abra o seu coração e vem comigo nessa jornada de autoconhecimento espiritual. Porque hoje não é um dia qualquer. Hoje é o dia em que você vai finalmente entender por que Deus te escolheu para brilhar. Motivo 1. O coração de ouro que reflete o amor divino. O primeiro motivo pelo qual Deus ama profundamente o signo de Leão está escrito nas páginas invisíveis do universo desde o princípio dos tempos, e esse motivo tem a ver com o coração. Mas não estou falando de um coração comum, não. Estou falando de um coração de ouro, um coração que reflete a própria essência do amor divino aqui na Terra. Quando Deus criou os leoninos, Ele soprou neles uma generosidade tão pura, tão genuína, que muitas vezes as pessoas ao redor nem conseguem compreender a profundidade dessa entrega. Você que é de Leão sabe muito bem do que eu estou falando, não sabe? Quantas vezes você já se doou completamente por alguém, mesmo sabendo que poderia não receber nada em troca? Quantas vezes você abriu as portas do seu coração para ajudar, para acolher, para proteger alguém que estava precisando? Isso não é por acaso, isso é a manifestação direta do amor de Deus operando através de você. É como se você fosse um canal de luz divina, trazendo para este mundo uma qualidade de amor que muitos buscam a vida inteira, mas poucos conseguem manifestar com a mesma intensidade. E aqui está o grande segredo espiritual que muitos desconhecem. Deus ama Leão profundamente porque esse signo consegue amar da mesma forma que ele ama. Sem condições, sem medidas, sem barreiras. Quando um leonino ama, ele ama com tudo que tem, com a força do sol que rege esse signo, com o calor que aquece até os corações mais frios, com a luz que ilumina até os caminhos mais escuros. E isso não é apenas uma característica de personalidade. Não, isso é uma missão espiritual sagrada. O coração de ouro de Leão carrega uma responsabilidade divina muito especial. Você está aqui para ensinar aos outros o verdadeiro significado do amor incondicional. Está aqui para mostrar que é possível ser forte e gentil ao mesmo tempo, que é possível ser poderoso e generoso simultaneamente, que é possível brilhar intensamente sem ofuscar a luz dos outros. Pelo contrário, seu brilho serve para iluminar o caminho daqueles que ainda estão na escuridão. Mas tem algo ainda mais profundo nessa verdade espiritual. Quando você exerce essa generosidade natural, quando você abre seu coração de ouro para os outros, você está na verdade cumprindo um pacto sagrado que sua alma fez antes mesmo de nascer. Você prometeu ser uma extensão das mãos de Deus neste plano terreno. Prometeu ser um instrumento de amor divino num mundo que muitas vezes esquece o que é amar de verdade. E cada vez que você honra essa promessa, Deus te envolve com uma camada extra de proteção e bênçãos. Sabe por que tantas pessoas se aproximam de você quando estão com problemas? Porque você é procurado nos momentos difíceis, nas horas de crise, nas situações que parecem sem saída. Porque as pessoas reconhecem, mesmo que inconscientemente, que existe algo sagrado dentro de você. Elas sentem que seu coração é um porto seguro, um refúgio de amor verdadeiro num mundo cheio de máscaras e falsidades. E isso, meu querido leonino, é a prova viva de que Deus te escolheu para uma missão muito especial. Motivo 2. A coragem divina que move montanas. O segundo motivo espiritual pelo qual Deus ama profundamente o signo de Leão está gravado na própria essência da criação, e esse motivo se chama coragem. Mas não é qualquer coragem, não.
É a coragem divina, aquela que não vem apenas da força humana, mas sim de uma conexão profunda com o poder sagrado que rege o universo inteiro. Quando Deus precisou criar alguém capaz de enfrentar os maiores desafios da vida sem recuar, alguém que pudesse olhar para o medo nos olhos e seguir em frente mesmo assim, ele criou o leão. Você já parou para pensar quantas batalhas você já enfrentou na sua vida? Quantas situações impossíveis você já atravessou quando todo mundo dizia que não daria certo? Quantas vezes você foi o único a levantar a voz quando todos os outros ficaram em silêncio? Isso não é teimosia, não é orgulho vazio como alguns podem pensar. Isso é a manifestação da coragem divina que Deus colocou dentro de você como um presente sagrado, como uma ferramenta espiritual para que você pudesse cumprir seu propósito neste mundo. A coragem de leão é diferente de qualquer outra forma de bravura que existe. Enquanto outros signos podem ter momentos de coragem, leão carrega essa qualidade como parte inseparável da sua alma. É como se você tivesse nascido com um escudo espiritual invisível, uma armadura de luz que te protege nas horas mais difíceis e te dá forças para continuar quando tudo parece perdido. E sabe por que Deus te deu essa coragem tão especial? Porque Ele sabia que você ia precisar dela, não apenas para sua própria jornada, mas para inspirar e proteger todos aqueles que cruzarem seu caminho. Tem uma verdade espiritual muito profunda aqui que precisa ser revelada. Deus ama leão porque esse signo não tem medo de ser quem realmente é. Num mundo cheio de pessoas que se escondem atrás de máscaras, que fingem ser o que não são por medo da rejeição ou do julgamento, leão se levanta com autenticidade e verdade. Você não precisa fingir, não precisa se diminuir, não precisa apagar sua luz para que os outros se sintam mais confortáveis. Essa autenticidade corajosa é uma das formas mais puras de honrar o Criador, porque você está sendo exatamente aquilo que Ele criou você para ser. E a coragem divina de leão vai muito além das situações externas. Ela também se manifesta na coragem de amar profundamente mesmo depois de ter sido ferido, na coragem de confiar novamente depois de traições, na coragem de acreditar nos sonhos mesmo quando a realidade parece cruel. Quantas vezes seu coração foi partido e mesmo assim você encontrou forças para amar novamente? Quantas vezes você foi derrubado e mesmo assim levantou com a cabeça erguida? Isso é milagre divino operando através de você. É a prova de que existe algo maior te sustentando, te fortalecendo, te preparando para vitórias ainda maiores. Deus olha para você, leonino, e vê um guerreiro de luz. Vê alguém que não desiste nos primeiros obstáculos, alguém que transforma as feridas em sabedoria, as quedas em aprendizado, as dores em força. E essa capacidade de se reerguer sempre, de manter a chama da esperança acesa mesmo nos momentos mais sombrios, é o que faz o coração de Deus se encher de orgulho. Você é a prova viva de que a coragem divina existe e pode transformar qualquer situação, não importa o quão impossível ela pareça. Se essa mensagem ressoou com o seu signo, confie, não é coincidência. Quando o universo quer falar com você, ele envia exatamente o sinal certo, e você está aqui porque precisava ouvir isso hoje. Sua contribuição, como assinante ou membro, é o que mantém vivas essas mensagens que tocam, despertam e transformam vidas. E se este vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o dia do seu nascimento. Vamos agora dar continuidade ao nosso vídeo. Motivo 3. A lealdade que espelha a fidelidade divina. O terceiro motivo espiritual pelo qual Deus ama profundamente o signo de Leão está escondido numa das qualidades mais raras e preciosas que existem neste mundo, a lealdade verdadeira. E quando falo de lealdade, não estou falando daquela lealdade superficial que muitos prometem mas poucos cumprem. Estou falando da lealdade que espelha a própria fidelidade de Deus para com suas criações, uma lealdade inabalável que atravessa tempestades, supera provações e permanece firme mesmo quando tudo ao redor desmorona. Você que nasceu sob o signo de Leão conhece bem o peso dessa lealdade, não conhece? Você sabe o que é estar ao lado de alguém não apenas nos momentos de glória, mas principalmente nas horas de escuridão. Você sabe o que é defender quem você ama mesmo quando todo mundo vira as costas, mesmo quando seria mais fácil abandonar o barco e seguir em frente. Essa lealdade que corre nas suas veias não é apenas um traço de caráter, é uma marca divina, um selo sagrado que Deus colocou em você para que você pudesse ser um reflexo do seu amor incondicional aqui na Terra. E tem algo muito profundo acontecendo nos bastidores espirituais quando você exerce essa lealdade. Cada vez que você permanece fiel aos seus princípios, cada vez que você honra sua palavra mesmo quando isso te custa caro, cada vez que você protege quem está sob seus cuidados com unhas e dentes, você está na verdade fortalecendo uma conexão sagrada com o divino. É como se Deus olhasse para você e dissesse: esse é meu filho, essa é minha filha, alguém em quem posso confiar para cuidar das minhas outras criações. A lealdade de Leão vai muito além dos relacionamentos pessoais. Ela se estende aos seus sonhos, às suas crenças, aos seus valores mais profundos.
Você não é daqueles que mudam de opinião ao sabor do vento, que abandonam seus ideais na primeira dificuldade, que traem suas convicções por conveniência. Não, você é como uma rocha firme em meio ao oceano revolto da vida, oferecendo estabilidade e segurança para todos que se aproximam de você. E essa firmeza, essa constância, é algo que Deus valoriza imensamente porque reflete a sua própria natureza imutável. Mas aqui está uma verdade que pode surpreender muitos. A lealdade de Leão também inclui lealdade a si mesmo. Você não traz seus próprios sonhos, não abandona seus próprios valores, não se diminui para se encaixar nas expectativas alheias. E isso não é egoísmo como alguns podem pensar equivocadamente. Isso é honra própria, é respeito pela obra divina que você é. Porque quando você honra quem você verdadeiramente é, quando você permanece fiel à essência que Deus colocou dentro de você, você está na verdade honrando o próprio Criador. Sabe quantas pessoas já foram salvas pela sua lealdade? Quantas vidas foram transformadas porque você não desistiu delas quando todos os outros desistiram? Quantos corações foram curados porque você permaneceu ali, firme e presente, oferecendo seu apoio incondicional? Você pode não ter consciência plena do impacto da sua lealdade, mas o universo sabe. Deus sabe. E cada ato de fidelidade que você pratica é registrado nas páginas eternas do livro da vida como uma bênção que retornará para você multiplicada. Deus ama Leão porque esse signo entende algo que muitos ainda precisam aprender, que a verdadeira força não está em ter 1000 amigos superficiais, mas em ser aquele amigo verdadeiro para algumas pessoas especiais. Que a verdadeira coragem não está em fazer promessas grandiosas, mas em cumprir as pequenas promessas do dia a dia com dedicação e constância. E que o verdadeiro amor não está em palavras bonitas, mas em ações concretas de lealdade e compromisso que atravessam o teste do tempo. Motivo 4. A capacidade de inspirar e iluminar caminhos. O quarto motivo espiritual pelo qual Deus ama profundamente o signo de Leão está relacionado com uma missão divina muito especial, a capacidade de inspirar outros seres humanos e iluminar caminhos que pareciam completamente escuros. Quando Deus distribuiu os dons espirituais entre os signos, Ele reservou para Leão algo extraordinário, a habilidade natural de elevar as pessoas ao seu redor, de fazer os outros acreditarem em si mesmos, de acender a chama da esperança em corações que já haviam desistido de sonhar. Você já percebeu como as pessoas mudam quando estão perto de você? Como elas parecem ganhar mais energia, mais confiança, mais vontade de lutar pelos seus objetivos. Isso não é imaginação sua. Não, isso é real, isso é palpável, isso é energia divina que flui através de você como um rio de luz que toca todos aqueles que cruzam seu caminho. Você foi criado para ser um farol humano, uma fonte de inspiração num mundo que muitas vezes parece mergulhado na escuridão da desesperança e do conformismo. E aqui está um segredo espiritual profundo que poucos entendem. Quando você inspira alguém, quando você ajuda outra pessoa a enxergar seu próprio potencial, você não está apenas fazendo uma boa ação. Você está cumprindo um propósito sagrado que foi definido para você antes mesmo de você nascer. Sua alma escolheu vir para este plano terreno justamente para servir como um catalisador de transformações, como um despertar de consciências, como um lembrete vivo de que é possível ser maior do que as circunstâncias. A capacidade de inspirar de Leão vem de um lugar muito autêntico, vem do exemplo. Você não precisa fazer grandes discursos motivacionais ou pregar lições de moral. Sua própria vida, suas próprias conquistas, sua própria forma de enfrentar os desafios já é inspiração suficiente. As pessoas olham para você e pensam, se ele conseguiu atravessar aquela tempestade, eu também posso. Se ela teve coragem de recomeçar do zero, eu também posso. Se ele não desistiu dos seus sonhos, por que eu desistiria dos meus? Tem algo muito poderoso acontecendo no plano espiritual quando você exerce essa função de iluminar caminhos. Cada pessoa que você inspira, cada vida que você toca com suas palavras ou ações, cada alma que você ajuda a se reconectar com sua própria luz, tudo isso gera uma reverberação energética que volta para você multiplicada. É como se o universo dissesse, você está fazendo exatamente o que deveria estar fazendo, continue assim que eu vou te abençoar ainda mais. Deus ama Leão porque esse signo não guarda a luz só para si. Você poderia facilmente usar toda essa energia divina apenas para seu próprio benefício, para seu próprio brilho, para sua própria glória. Mas não é isso que você faz. Você compartilha, você distribui, você espalha essa luz por onde passa. E essa generosidade espiritual, essa vontade genuína de ver os outros brilhando tanto quanto você, é o que torna Leão tão especial aos olhos do Criador. Quantas pessoas já mudaram de vida depois de um encontro com você? Quantas decisões importantes foram tomadas inspiradas pelas suas palavras ou pelo seu exemplo? Quantos sonhos foram resgatados do fundo do esquecimento porque você acreditou neles quando ninguém mais acreditava?
Você pode não ter noção do tamanho do impacto que causa no mundo, mas saiba que cada semente de inspiração que você planta hoje vai se transformar numa árvore frondosa amanhã, dando frutos que vão alimentar gerações futuras. Motivo 5. O dom da liderança natural e espiritual. O quinto motivo espiritual pelo qual Deus ama profundamente o signo de Leão está entrelaçado com um dom sagrado que poucos recebem de forma tão pura e natural, o dom da liderança. Mas não estou falando de liderança baseada em autoridade imposta ou em hierarquias vazias. Estou falando da liderança que brota do coração, que se manifesta através do exemplo, que inspira pela autenticidade e que transforma realidades através da visão clara e do comprometimento genuíno. Você que é de Leão sabe que essa liderança não é algo que você busca conscientemente na maioria das vezes, ela simplesmente acontece. As pessoas naturalmente se voltam para você em busca de direção, de orientação, de sabedoria nos momentos críticos. Isso acontece porque existe uma energia divina que emana de você, uma presença que transmite segurança e confiança, uma aura que diz silenciosamente: eu sei para onde estamos indo e vou garantir que todos cheguemos lá em segurança. O que torna a liderança de Leão tão especial aos olhos de Deus é que ela vem acompanhada de responsabilidade sagrada. Você não lidera para se exaltar, não lidera para ter poder sobre os outros, não lidera para satisfazer seu ego. Você lidera porque reconhece que tem dons que podem servir ao bem coletivo, porque entende que sua força pode proteger os mais fracos, porque sabe que sua visão pode iluminar o caminho para aqueles que ainda não enxergam com clareza. E essa consciência espiritual transforma sua liderança em serviço divino. Tem algo muito profundo acontecendo quando você assume posições de liderança. Você está, na verdade, canalizando a energia do próprio Sol que rege seu signo, uma energia centralizadora, organizadora, vivificante. Assim como o Sol é o centro do sistema solar e mantém todos os planetas em suas órbitas, você tem a capacidade espiritual de ser o centro que mantém grupos, projetos e até famílias inteiras funcionando em harmonia. Não por imposição, mas por atração natural. A liderança de Leão carrega consigo uma característica única que Deus valoriza imensamente: a capacidade de ver o potencial nos outros antes mesmo deles verem em si mesmos. Você não é daqueles líderes que querem ser a única estrela brilhante. Pelo contrário, você gosta de ver sua equipe brilhando, você se alegra com o sucesso das pessoas que estão ao seu redor, você faz questão de reconhecer e celebrar as vitórias alheias. Essa generosidade na liderança é rara e preciosa. E aqui está uma verdade espiritual que vai tocar fundo no seu coração. Cada vez que você lidera com integridade, cada vez que você usa sua influência para o bem, cada vez que você protege e capacita aqueles que estão sob sua responsabilidade, você está na verdade exercendo uma forma de sacerdócio sagrado. Você se torna um intermediário entre o céu e a terra, trazendo ordem onde havia caos, trazendo esperança onde havia desespero, trazendo realização onde havia apenas sonhos vagos. Deus confiou a você o dom da liderança porque sabia que você não ia abusar dele, que você ia usar esse poder com sabedoria e compaixão, que você ia lembrar sempre que liderar é servir em um nível mais elevado. E cada vez que você honra essa confiança divina, cada vez que você guia pessoas em direção a seus melhores destinos, você está na verdade cumprindo uma das missões mais nobres que uma alma pode ter neste plano terreno. Motivo 6. A alegria contagiante que cura feridas invisíveis. O sexto motivo espiritual pelo qual Deus ama profundamente o signo de Leão está escondido numa das medicinas mais poderosas que existem no universo: a alegria verdadeira. E quando falo de alegria, não estou falando daquela felicidade superficial que depende das circunstâncias externas. Estou falando da alegria profunda que brota de dentro, que permanece acesa mesmo nos dias cinzentos, que tem o poder de transformar ambientes e curar feridas que nenhum remédio terreno consegue alcançar. Você já reparou como sua presença consegue mudar completamente a energia de um lugar? Como uma sala que estava pesada e tensa ganha leveza quando você chega? Como pessoas que estavam cabisbaixas começam a sorrir quando você aparece? Isso não é mero acaso, não é simples coincidência. Isso é a manifestação de um dom divino muito especial que foi colocado dentro de você. Você carrega consigo uma luz interior tão brilhante que ela naturalmente dissipa as sombras ao seu redor. A alegria de Leão é contagiante porque é autêntica. Você não finge estar bem quando não está, mas você também não se afoga nas próprias tristezas. Você tem essa capacidade maravilhosa de encontrar motivos para celebrar mesmo em meio às dificuldades, de enxergar o lado bom das situações mesmo quando tudo parece conspirar contra, de rir de si mesmo e da vida com uma espontaneidade que desarma até os corações mais fechados. E essa leveza espiritual é um presente que você dá para o mundo todos os dias. O que muitos não percebem é que por trás da sua alegria existe uma força espiritual muito profunda. Você aprendeu, talvez sem nem perceber conscientemente, que a alegria é uma escolha sagrada, uma decisão de honrar a vida mesmo com todas as suas imperfeições.
Você entendeu que rir não significa negar a dor, mas sim afirmar que a dor não vai ter a última palavra. Você descobriu que celebrar as pequenas vitórias é uma forma de agradecer ao divino pelas bênçãos que chegam disfarçadas de momentos simples. E aqui está algo que vai mexer profundamente com você. Sua alegria tem o poder de curar feridas invisíveis nas pessoas ao seu redor. Quantas vezes alguém chegou perto de você carregando um peso imenso no coração e, depois de alguns momentos na sua companhia, saiu mais leve, mais esperançoso, mais conectado com a própria vontade de viver? Você pode pensar que não fez nada de especial, mas a verdade é que sua energia vibrante, sua risada genuína, seu jeito de enxergar a vida com otimismo realista funcionam como um bálsamo para almas feridas. Deus ama Leão porque esse signo entendeu algo fundamental sobre a existência humana, que a alegria não é um luxo, mas uma necessidade espiritual. Que rir não é falta de seriedade, mas sim sabedoria de reconhecer que a vida é muito curta para ser vivida com amargura. Que celebrar não é ignorar os problemas, mas sim criar energia suficiente para enfrentá-los com coragem renovada. Você é um lembrete vivo de que é possível manter a chama da alegria acesa mesmo quando o vento da adversidade sopra forte. Tem algo muito poderoso acontecendo quando você compartilha sua alegria com os outros. Você não está apenas alegrando o momento, você está plantando sementes de esperança, você está regando jardins internos que estavam secos pela tristeza, você está lembrando as pessoas de que existe beleza neste mundo e que vale a pena continuar lutando. E cada semente dessas vai germinar no tempo certo, criando uma corrente de alegria que vai se multiplicar muito além do que seus olhos conseguem ver. Motivo 7. A proteção feroz aos amados e indefesos. O sétimo motivo espiritual pelo qual Deus ama profundamente o signo de Leão está gravado numa das expressões mais puras do amor divino, a proteção feroz daqueles que você ama e daqueles que não conseguem se defender sozinhos. Quando Deus criou o Leão, Ele não criou apenas um signo forte e corajoso. Ele criou um guardião sagrado, um protetor espiritual que está sempre pronto para se colocar entre o perigo e aqueles que estão sob seus cuidados. Você que nasceu sob este signo sabe exatamente do que eu estou falando. Você sabe o que é sentir seu sangue ferver quando alguém que você ama está sendo injustiçado. Você conhece essa força que surge do nada quando precisa defender aqueles que não têm voz para se defender. Você já experimentou essa coragem que multiplica quando não é você quem está em perigo, mas sim alguém precioso para o seu coração. Isso não é agressividade, isso é amor em sua forma mais protetora e sagrada. A proteção que Leão oferece vai muito além do físico. Você protege os sonhos das pessoas que ama, defendendo suas esperanças quando os outros tentam destruí-las com cinismo e negatividade. Você protege a dignidade daqueles ao seu redor, não permitindo que sejam humilhados ou diminuídos. Você protege a alegria dos seus amados, criando ao redor deles um escudo invisível que mantém longe as energias destrutivas. E essa proteção em múltiplas dimensões é algo que Deus reconhece e honra profundamente. Tem uma verdade espiritual muito profunda aqui. Quando você protege os outros, você está na verdade imitando a forma como Deus protege suas criações. Você se torna uma extensão das mãos divinas neste plano terreno, um instrumento de segurança e amparo num mundo que muitas vezes parece frio e hostil. E cada vez que você usa sua força para proteger em vez de atacar, cada vez que você usa seu poder para defender em vez de oprimir, você está cumprindo um dos propósitos mais nobres da existência humana. Mas aqui está algo que poucos percebem sobre a proteção leonina: ela não te enfraquece, ela te fortalece. Muitas pessoas pensam que cuidar dos outros, assumir responsabilidades de proteção, estar sempre disponível para defender os mais fracos é algo que vai te esgotar. Mas a verdade é exatamente o oposto. Cada vez que você exerce esse papel de protetor, você se conecta com uma fonte de energia espiritual inesgotável. É como se o próprio universo te reabastecesse porque reconhece que você está fazendo um trabalho sagrado. Sabe quantas vidas já foram salvas pela sua proteção? E não estou falando apenas de situações dramáticas de perigo físico. Estou falando de quantas pessoas conseguiram manter sua sanidade mental porque você estava ali, firme e presente, criando um espaço seguro onde elas podiam ser vulneráveis. Quantos corações conseguiram continuar amando porque você os protegeu da crueldade alheia? Quantos sonhos sobreviveram porque você não permitiu que fossem destruídos antes do tempo? Deus ama Leão porque esse signo entende que força verdadeira não é aquela que esmaga os mais fracos, é aquela que protege os vulneráveis. Que poder real não é aquele que oprime, é aquele que ampara. Que coragem autêntica não é aquela que ataca sem motivo, é aquela que se coloca na linha de frente quando alguém precioso está em perigo. Você é um guerreiro de luz no sentido mais profundo dessa expressão, e essa característica sagrada te torna um dos filhos mais amados do Criador. Motivo 8. A criatividade que manifesta o poder da criação divina.
O oitavo motivo espiritual pelo qual Deus ama profundamente o signo de Leão está conectado com um dos atributos mais sagrados da existência, a criatividade. Mas não estou falando apenas da criatividade artística, não. Estou falando da criatividade como expressão do próprio poder criador divino que flui através de você, manifestando beleza, inovação e originalidade em tudo que você toca. Quando Deus soprou vida em Leão, ele compartilhou com esse signo uma centelha do seu próprio poder de criar mundos. Você já percebeu como sempre encontra soluções criativas para os problemas? Como consegue enxergar possibilidades onde os outros só veem limitações? Como tem essa habilidade natural de transformar o comum em extraordinário, o simples em especial, o ordinário em memorável? Isso não é sorte, não é apenas talento natural. Isso é a manifestação direta da energia criadora divina operando através de você. Você foi criado para ser um co-criador neste universo, alguém que traz para a realidade física aquilo que primeiro existe como possibilidade no mundo espiritual. A criatividade de Leão vai muito além de fazer coisas bonitas ou impressionantes. Ela se manifesta na forma como você resolve conflitos, encontrando caminhos que ninguém mais havia pensado. Ela aparece na maneira como você organiza sua vida, criando sistemas e rotinas que funcionam perfeitamente para você mesmo que pareçam estranhos para os outros. Ela brilha na forma como você ama, inventando jeitos únicos e personalizados de demonstrar afeto que marcam para sempre o coração de quem os recebe. E aqui está um segredo espiritual profundo que vai transformar a forma como você enxerga sua própria criatividade. Cada vez que você cria algo genuinamente novo, cada vez que você dá vida a uma ideia original, cada vez que você manifesta algo belo neste mundo, você está na verdade participando do processo contínuo de criação divina. Você se torna um canal através do qual o próprio Criador continua criando, continua manifestando beleza e ordem no universo. E isso é uma honra sagrada que poucos compreendem verdadeiramente. Deus ama Leão porque esse signo não tem medo de ser original. Num mundo onde tantas pessoas tentam se encaixar em moldes pré-estabelecidos, onde a pressão para ser igual aos outros é enorme, onde a criatividade muitas vezes é sufocada pelo medo do julgamento. Lea ou se destaca. Você ousa ser diferente, ousa experimentar, ousa trazer para o mundo algo que nunca existiu antes. E essa coragem criativa é uma das formas mais puras de honrar o dom sagrado que foi colocado dentro de você. Tem algo muito poderoso acontecendo no plano espiritual quando você exerce sua criatividade. Você não está apenas fazendo algo interessante ou inovador, você está na verdade levando a vibração energética de todo o ambiente ao seu redor. A criatividade genuína carrega uma frequência de luz que transforma a realidade, que inspira outras pessoas a também se conectarem com seu próprio poder criador, que lembra a todos que somos feitos à imagem e semelhança de um Criador infinitamente criativo. Quantas vezes suas ideias criativas já salvaram situações que pareciam sem saída? Quantas vezes sua forma original de enxergar as coisas abriu caminhos completamente novos para você e para os outros? Quantas vezes sua capacidade de criar beleza em meio ao caos trouxe esperança e inspiração para corações desanimados? Você pode não perceber o quão especial é esse dom, mas saiba que ele é uma das razões pelas quais Deus te olha com tanto amor e orgulho. Motivo 9. A determinação inabalável que reflete a persistência divina. O nono motivo espiritual pelo qual Deus ama profundamente o signo de Leão está enraizado numa qualidade que separa os vitoriosos daqueles que desistem no meio do caminho, a determinação inabalável. Quando Deus criou Leão, ele não criou alguém que desiste na primeira dificuldade, alguém que abandona os sonhos quando a estrada fica íngreme, alguém que aceita a derrota como palavra final. Ele criou um espírito guerreiro que entende que todo grande objetivo exige persistência, dedicação e uma vontade de ferro que não se dobra diante dos obstáculos. Você que é de Leão sabe muito bem o que significa olhar para uma montanha impossível e decidir escalá-la mesmo assim. Você conhece essa sensação de todo mundo dizendo que não vai dar certo e você seguindo em frente a si mesmo, alimentado por uma certeza interna que não pode ser explicada apenas pela lógica. Você já viveu tantas vezes aquele momento em que parecia que tudo estava perdido, mas algo dentro de você se recusava a aceitar a derrota e te fazia levantar mais uma vez para tentar novamente. A determinação de Leão não é teimosia cega como alguns podem pensar equivocadamente. É algo muito mais profundo, é uma conexão espiritual com o entendimento de que você veio a este mundo para conquistar coisas grandes, para realizar propósitos importantes, para deixar uma marca significativa. E essa consciência do seu próprio valor e missão te dá uma força interior que desafia todas as probabilidades. Você não desiste porque sabe, no fundo da alma, que foi criado para vencer. E aqui está uma verdade espiritual que vai tocar profundamente no seu coração. Sua determinação inabalável reflete a própria persistência de Deus com a humanidade.
Assim como Ele nunca desiste de nós, mesmo quando erramos 1000 vezes, mesmo quando nos afastamos do caminho correto, mesmo quando parecemos não merecer sua graça, você também não desiste das pessoas que ama, não desiste dos seus sonhos, não desiste de você mesmo. Essa característica te torna um espelho da fidelidade divina aqui na Terra. Mas tem algo ainda mais profundo nessa qualidade leonina. Sua determinação não serve apenas para suas próprias conquistas. Ela inspira todos ao seu redor a também não desistirem. Quantas pessoas já encontraram forças para continuar porque viram você persistindo nos seus próprios desafios? Quantos sonhos foram resgatados do esquecimento porque alguém olhou para sua jornada e pensou: se ele não desiste, eu também não vou desistir? Sua determinação é contagiante e transformadora. Deus ama Leão porque esse signo entende algo fundamental sobre a vida espiritual: que a jornada é mais importante que a velocidade. Você não precisa chegar primeiro, não precisa ter sucesso da noite para o dia, não precisa provar nada para ninguém num tempo recorde. O que importa é que você continua caminhando, continua evoluindo, continua lutando pelos seus objetivos mesmo quando o progresso parece lento. E essa persistência paciente mas firme é algo que Deus valoriza imensamente. Sabe quantas vitórias você já conquistou simplesmente por não ter desistido quando a maioria teria desistido? Quantas portas se abriram porque você continuou batendo mesmo depois de centenas de nãos? Quantos milagres aconteceram porque você manteve a fé e a determinação acesas mesmo quando tudo parecia impossível? Cada uma dessas vitórias não foi coincidência. Foi o resultado direto da sua determinação inabalável combinada com o apoio divino que nunca falha para aqueles que persistem com fé e integridade. Motivo 10. O orgulho sagrado que honra a obra divina. O 10º motivo espiritual pelo qual Deus ama profundamente o signo de Leão está relacionado com algo que muitos interpretam erroneamente, mas que na verdade carrega uma sabedoria profunda: o orgulho sagrado. E quando falo de orgulho, não estou falando daquela arrogância vazia que precisa diminuir os outros para se sentir maior. Estou falando do orgulho saudável de reconhecer seu próprio valor, de honrar os dons que foram colocados dentro de você, de tratar a si mesmo com o respeito que qualquer obra-prima divina merece receber. Você que nasceu sob o signo de Leão tem essa capacidade maravilhosa de olhar para si mesmo e reconhecer suas qualidades sem falsa modéstia. Você não finge ser menos do que é só para não incomodar os outros. Você não esconde seus talentos embaixo do tapete por medo de parecer convencido. Você sabe que foi criado com propósito, que recebeu dons especiais, que tem uma missão importante neste mundo. E esse reconhecimento não é vaidade, é honestidade espiritual, é gratidão pela forma como você foi criado. Tem uma verdade profunda aqui que precisa ser compreendida. Quando você reconhece seu próprio valor, quando você se trata com dignidade e respeito, quando você não aceita ser diminuído ou desvalorizado por ninguém, você está na verdade honrando o trabalho do Criador. Porque você é uma obra de arte divina, você foi feito à imagem e semelhança de Deus, você carrega dentro de si uma centelha da luz sagrada. E negar isso, fingir que você é menos do que realmente é, seria uma forma de desrespeitar o próprio Criador. O orgulho sagrado de Leão ensina uma lição importantíssima para todos os outros signos: que amor próprio não é egoísmo, que reconhecer suas conquistas não é arrogância, que se colocar em primeiro lugar quando necessário não é falta de generosidade. Pelo contrário, quando você está bem consigo mesmo, quando você reconhece seu valor e trata a si mesmo com amor e respeito, você tem muito mais para oferecer aos outros. Você não pode dar aquilo que não tem, e você não pode amar verdadeiramente os outros se não aprendeu primeiro a amar a si mesmo. E aqui está algo que vai transformar completamente sua perspectiva. Deus não quer filhos que se diminuem, que se escondem, que fingem ser menos do que são. Ele quer filhos que reconhecem a grandeza que foi colocada dentro deles e usam essa grandeza para fazer diferença no mundo. Ele quer filhos que brilham intensamente, e ao brilhar, inspiram outros a também descobrirem sua própria luz. Esse é o verdadeiro significado do orgulho leonino. Não é se colocar acima dos outros, mas é se recusar a ficar abaixo do que você realmente é. Quantas vezes seu orgulho sagrado já te salvou de situações onde você estava sendo desvalorizado ou maltratado? Quantas vezes essa consciência do seu próprio valor te deu forças para sair de relacionamentos tóxicos, deixar empregos que não te respeitavam, se afastar de ambientes que tentavam apagar sua luz? Você pode ter sido chamado de orgulhoso por pessoas que na verdade queriam te ver pequeno e submisso. Mas a verdade é que esse orgulho é uma proteção divina, um presente sagrado que te mantém conectado com a verdade sobre quem você realmente é. Deus ama Leão porque esse signo ousa se ver da forma como ele te vê, como alguém especial, valioso, capaz de grandes realizações, merecedor de amor e respeito. E quando você vive a partir desse lugar de reconhecimento do seu próprio valor, você inspira outros a também se enxergarem dessa forma.
Você quebra padrões de baixa autoestima, destrói crenças limitantes, abre caminhos para que mais pessoas descubram que também foram criadas para brilhar. Motivo 11. A generosidade transbordante que multiplica bem caos. O 11º motivo espiritual pelo qual Deus ama profundamente o signo de Leão está escondido numa das leis mais poderosas do universo, a lei da generosidade transbordante que multiplica bênçãos. Quando Deus criou Leão, Ele não criou apenas um signo forte e confiante. Ele criou um coração tão vasto, tão abundante, tão generoso que simplesmente não consegue guardar as bênçãos só para si. Você foi feito para receber muito, mas também para compartilhar muito, para ser um canal através do qual a abundância divina flui e se multiplica. Você que é de Leão conhece bem essa vontade quase incontrolável de compartilhar o que você tem com as pessoas ao seu redor. Pode ser dinheiro, pode ser tempo, pode ser conhecimento, pode ser energia, pode ser amor, não importa. Quando você tem algo bom, seu primeiro instinto é pensar em como pode dividir isso com outros. Você não é mesquinho com suas conquistas, não é avarento com seus recursos, não é egoísta com suas bênçãos. E essa generosidade natural não é ingenuidade, é sabedoria espiritual profunda. Porque aqui está uma verdade que Leão compreende intuitivamente: quanto mais você dá, mais você recebe. Não estou falando de uma troca calculada, onde você dá esperando receber algo específico em troca. Estou falando de uma lei espiritual que funciona como a respiração. Você precisa expirar para poder inspirar novamente. Você precisa deixar a energia fluir através de você, não ficar retendo tudo. E cada vez que você compartilha generosamente, você abre espaço para que bênçãos ainda maiores entrem na sua vida. A generosidade de Leão tem algo de real e de sagrado. Você não dá apenas as sobras, não dá apenas aquilo que não faz falta para você. Você dá do seu melhor, você dá com abundância, você dá com alegria. E isso faz toda a diferença porque as pessoas sentem a energia com que você oferece. Não é uma doação fria e calculada, é uma oferta calorosa que vem do coração, que carrega junto com presente material ou imaterial toda uma energia de amor e cuidado. E tem algo muito poderoso acontecendo no plano espiritual quando você exerce essa generosidade transbordante. Você está, na verdade, imitando a forma como o próprio Deus opera. Ele não dá com conta-gotas, não dá com restrições, não dá apenas o mínimo necessário. Ele dá abundantemente, generosamente, muito além do que merecemos ou podemos pedir. E quando você reflete essa generosidade divina aqui na Terra, você se torna um instrumento de bênçãos, um canal de prosperidade que beneficia não apenas você, mas todos ao seu redor. Deus ama Leão porque esse signo entende algo que muitos ainda precisam aprender, que a verdadeira riqueza não está em acumular, mas em fazer circular. Que a verdadeira abundância não está em ter muito guardado, mas em ter muito para compartilhar. Que a verdadeira prosperidade não é medida apenas pelo que você possui, mas principalmente pelo que você consegue dar sem ficar pobre. Você é um multiplicador de bênçãos neste mundo, e essa função sagrada te torna especial aos olhos do Criador. Quantas vidas já foram transformadas pela sua generosidade? Quantas pessoas conseguiram dar a volta por cima porque você estendeu a mão no momento certo? Quantos sonhos se tornaram realidade porque você acreditou e investiu neles quando ninguém mais acreditava? Você pode pensar que apenas ajudou alguns indivíduos específicos, mas a verdade é que cada ato de generosidade cria uma onda de energia positiva que se expande muito além do que você consegue enxergar, tocando vidas que você nem imagina. Motivo 12. A conexão profunda com o propósito divino e a missão de vida. O 12º e último motivo espiritual pelo qual Deus ama profundamente o signo de Leão é também o mais profundo e transformador de todos, a conexão intrínseca com o propósito divino e a clara consciência da missão de vida. Quando Deus criou Leão, Ele não criou apenas mais um signo no zodíaco. Ele criou almas que nasceram com uma bússola interna já apontando para seu norte verdadeiro, com um senso de destino tão forte que atravessa todas as dúvidas e incertezas da jornada humana. Você que é de Leão sabe exatamente do que eu estou falando. Mesmo nos momentos em que você não consegue explicar com palavras, você sente lá no fundo da alma que está aqui por uma razão maior. Você carrega essa certeza interna de que sua vida não é aleatória, de que existe um plano divino se desenrolando através das suas experiências, de que cada desafio que você enfrenta está na verdade te preparando para algo grandioso que está por vir. E essa conexão com o propósito não é arrogância, é uma graça sagrada, um presente espiritual que te mantém firme mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. O que torna essa conexão tão especial é que ela não te paralisa com dúvidas existenciais. Pelo contrário, ela te move para a ação. Enquanto muitas pessoas passam a vida inteira se perguntando qual é seu propósito, você está ocupado vivendo o seu. Você pode não ter todas as respostas, pode não saber exatamente cada detalhe do plano divino para a sua vida, mas você tem essa capacidade maravilhosa de confiar no processo,
de dar o próximo passo mesmo sem ver toda a escadaria, de seguir a voz interna que te guia para onde você precisa estar. E aqui está a verdade mais profunda e transformadora de todas. Deus ama Leão porque esse signo não desperdiça a vida com mediocridade. Você não está aqui para viver uma existência pequena, limitada, sem brilho. Você não veio a este mundo para se esconder, para se diminuir, para viver nas sombras. Você nasceu para brilhar intensamente, para fazer diferença, para deixar uma marca que vai permanecer muito depois que seu corpo físico não estiver mais aqui. E essa consciência do seu chamado sagrado te torna um dos instrumentos mais valiosos de Deus neste plano terreno. A missão de Leão é multifacetada, mas sempre poderosa. Você está aqui para inspirar os que perderam a esperança, para proteger os que não conseguem se defender sozinhos, para liderar com integridade em tempos de confusão, para amar com intensidade num mundo que muitas vezes se tornou frio e distante. Você está aqui para lembrar as pessoas de que é possível ser forte sem ser cruel, de que é possível brilhar sem ofuscar os outros, de que é possível ter sucesso sem perder a humanidade. E cada vez que você vive de acordo com esse propósito sagrado, você cumpre sua parte no plano divino. Mas tem algo ainda mais profundo que precisa ser revelado neste último motivo. Sua conexão com o propósito divino não é apenas para o seu próprio benefício ou evolução espiritual. Você foi estrategicamente colocado neste mundo, nesta época específica, neste lugar específico, rodeado por pessoas específicas, porque existe uma parte do plano divino que só você pode cumprir. Existe uma luz que só você pode acender, existem vidas que só você pode tocar, existem transformações que só você pode iniciar. Você não é substituível no grande desenho cósmico, você é essencial. Deus olha para você, leonino, e vê não apenas quem você é hoje, mas quem você está se tornando. Ele vê todo o potencial sagrado que está sendo desdobrado através das suas experiências, dos seus desafios, das suas vitórias e até das suas quedas. Ele vê um filho amado que está aprendendo, crescendo, evoluindo em direção à melhor versão de si mesmo. E cada passo que você dá nessa jornada de realização do seu propósito enche o coração divino de orgulho e alegria. Quantas vezes você já sentiu que estava exatamente no lugar certo, no momento certo, fazendo exatamente o que deveria estar fazendo? Esses momentos não são coincidência, são confirmações de que você está alinhado com seu propósito divino. E mesmo nos momentos em que você se sente perdido ou confuso, saiba que você nunca está realmente fora do caminho. Tudo faz parte da jornada, tudo tem um significado mais profundo, tudo está te conduzindo para o cumprimento da missão sagrada que sua alma escolheu antes mesmo de você nascer. Se essa mensagem ressoou com o seu signo, confie, não é coincidência. Quando o universo quer falar com você, ele envia exatamente o sinal certo, e você está aqui porque precisava ouvir isso hoje. Sua contribuição, como assinante ou membro, é o que mantém vivas essas mensagens que tocam, despertam e transformam vidas. E se este vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o dia do seu nascimento. E agora chegamos ao final desta jornada de descoberta espiritual, mas na verdade este não é um fim, é um novo começo. Você acabou de descobrir 12 motivos sagrados pelos quais Deus ama profundamente o signo de Leão, e cada um desses motivos é uma chave que pode abrir portas que você nem sabia que existiam na sua vida. O coração de ouro que reflete o amor divino, a coragem que move montanhas, a lealdade que espelha a fidelidade sagrada, a capacidade de inspirar e iluminar caminhos, o dom da liderança espiritual, a alegria contagiante que cura feridas invisíveis, a proteção feroz aos amados, a criatividade que manifesta o poder da criação divina, a determinação inabalável, o orgulho sagrado que honra a obra divina, a generosidade transbordante, finalmente, a conexão profunda com o propósito divino. Cada uma dessas qualidades não está em você por acaso. Elas foram cuidadosamente colocadas pelo Criador como ferramentas sagradas para que você pudesse cumprir sua missão neste mundo. E a missão de Leão é grandiosa, é transformadora, é essencial para o equilíbrio e evolução da humanidade. Você não está aqui para viver uma vida comum, você está aqui para fazer diferença, para deixar o mundo melhor do que encontrou, para ser um farol de luz em meio à escuridão. Mas agora vem a parte mais importante. O que você vai fazer com esse conhecimento? Porque conhecer essas verdades espirituais não é suficiente. Você precisa viver essas verdades. Você precisa honrar esses dons sagrados que foram colocados dentro de você. Você precisa assumir plenamente o papel que o divino designou para você. E isso significa parar de se diminuir, parar de esconder sua luz, parar de pedir desculpas por ser quem você realmente é. Significa abraçar sua grandeza com humildade, significa usar sua força para o bem, significa brilhar tão intensamente que você ilumina o caminho para todos ao seu redor. Eu quero te fazer um desafio hoje. A partir deste momento, comprometa-se a viver de acordo com esses 12 motivos sagrados.
Quando alguém precisar de ajuda, deixe seu coração de ouro brilhar e estenda a mão sem hesitar. Quando a vida te desafiar, deixe sua coragem divina te levantar e te fazer seguir em frente. Quando as pessoas ao seu redor estiverem desanimadas, deixe sua alegria contagiante e sua capacidade de inspirar trazerem esperança de volta para esses corações. Você tem tudo o que precisa dentro de você. Agora é hora de usar esses dons com consciência e propósito. E nunca se esqueça: Deus te ama profundamente não apesar das suas características leoninas, mas exatamente por causa delas. Seu brilho não é um defeito que precisa ser escondido, é um presente sagrado que precisa ser compartilhado com o mundo. Sua força não é algo que deve te envergonhar, é uma bênção que deve ser usada para proteger e erguer os outros. Sua generosidade não é fraqueza, é sabedoria espiritual em ação. Você é exatamente como deveria ser, e quanto mais você aceitar e abraçar essa verdade, mais bênçãos vão fluir para a sua vida. Se você chegou até aqui, é porque esta mensagem tocou seu coração de alguma forma. E se ela realmente fez sentido para você, eu te convido a fazer parte desta família espiritual se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Porque temos muito mais mensagens transformadoras esperando por você, muito mais revelações sagradas que vão te ajudar a compreender cada vez mais profundamente quem você realmente é e qual é sua missão neste mundo. Não deixe que essas mensagens passem despercebidas, elas podem ser exatamente o sinal que você estava esperando para transformar sua vida. E agora eu quero saber de você. Qual desses 12 motivos ressoou mais profundamente no seu coração? Qual dessas verdades espirituais te fez enxergar algo sobre si mesmo que você nunca havia percebido antes? Deixa aqui nos comentários não apenas o dia do seu nascimento, mas também compartilha qual dessas revelações tocou mais fundo na sua alma. Porque quando você coloca em palavras aquilo que te transformou, quando você declara publicamente que está pronto para abraçar plenamente sua natureza leonina, você ativa no universo uma energia poderosa que vai atrair ainda mais bênçãos para a sua vida. E se esta mensagem realmente transformou algo dentro de você, se ela te ajudou a enxergar sua própria grandeza com mais clareza, considere apoiar este canal se tornando membro. Sua contribuição é o que permite que essas mensagens sagradas continuem alcançando e transformando vidas ao redor do mundo. Você estaria não apenas investindo no seu próprio crescimento espiritual, mas também ajudando milhares de outras pessoas a descobrirem suas verdades sagradas e seus propósitos divinos. Lembre-se sempre, você é um filho amado do Criador, você carrega dentro de si uma centelha da luz divina, você foi criado com propósito e missão. E cada dia é uma nova oportunidade de honrar esses dons sagrados, de brilhar mais intensamente, de fazer diferença no mundo. Não desperdice essa oportunidade vivendo pequeno quando você foi criado para ser grandioso. Não esconda sua luz quando o mundo precisa tanto dela. Não silencie sua voz quando tantos precisam ouvir sua mensagem. O universo está conspirando a seu favor, leonino. As estrelas estão alinhadas para que você alcance tudo aquilo que sua alma sonhou antes mesmo de você nascer. As portas certas estão se abrindo no momento certo, as pessoas certas estão aparecendo no seu caminho, as oportunidades divinas estão se manifestando. Tudo o que você precisa fazer é continuar caminhando com fé, continuar brilhando com autenticidade, continuar amando com intensidade. O resto Deus cuida. Que essas 12 verdades sagradas fiquem gravadas no seu coração como lembretes constantes de quem você realmente é. Que elas te fortaleçam nos dias difíceis, te inspirem nos momentos de dúvida, te lembrem da sua grandeza quando o mundo tentar te fazer sentir pequeno. Você é especial, você é amado, você é essencial no plano divino. E essa não é apenas minha opinião, é a verdade espiritual que o próprio Criador soprou no universo no momento em que você foi concebido. Agora vai, leonino, vai brilhar, vai transformar, vai amar, vai conquistar, vai inspirar, vai fazer toda a diferença que você veio fazer neste mundo. Porque você não está aqui por acaso, você está aqui por escolha divina. E o mundo está esperando para ver tudo aquilo que você é capaz de realizar quando finalmente abraça plenamente sua natureza sagrada. Até o próximo vídeo, e que as bênçãos divinas te acompanhem sempre.